Olá, bem-vindos! Nosso quarto dia já de postura sistêmica ativa. Já estamos quase na metade do nosso percurso e a pergunta é: como está para você? Quando nós pensamos na palavra postura sistêmica, quando nós pensamos na ação a partir dessa postura, a gente já sabe algumas coisas e tem essa oportunidade da ação. E vocês percebem que muitas coisas vão acontecendo no percurso. Vocês percebem que muitas coisas que talvez até bem pouco tempo atrás não faziam sentido, começa a fazer sentido. Você começa a negociar internamente com cada informação. E quando nós falamos do pertencimento, de como o pertencimento impacta a nossa vida e de como nós nos sentimos a partir do pertencer, a nossa postura ela realmente muda só com a informação de reconhecer esse pertencimento. E eu creio que vocês já devem estar tendo reflexos dessa informação. E quando eu falo de postura sistêmica ativa, é claro que eu estou falando da ação o tempo todo, e eu retomo essa palavra e eu retomo o conceito. Por quê? Porque nós precisamos marcar em nós precisamos integrar esse conhecimento de uma maneira que fique vivo o tempo todo, ou na maior parte do tempo possível. O que nos impede de termos uma vida bem-sucedida, E eu pedi para vocês, desde o primeiro dia, irem negociando com vocês mesmos, identificando aquilo que é realmente importante na vida de vocês e pontuar o que é a ação fundamental diante daquilo que vai fazendo sentido. Qual é a ação e o que me impede de fazer essa ação? Hoje mesmo, conversando com uma pessoa que está no grupo, ela disse: eu já entendi que eu preciso fazer em relação à minha mãe. E então, se você já entendeu, o que te impede de tomar a ação, o que te impede de falar para ela aquilo que é importante, Então, tem outros sentimentos, tem outras formatações internas que nós desenvolvemos durante o percurso da nossa vida e que nos dão estrutura para nós sermos quem nós somos. E muitas vezes, no momento em que nós somos ainda crianças e experimentamos um desafio em relação aos nossos pais, ou um desafio em relação a qualquer aspecto da vida na escola, um bullying, um tombo, um momento em que você queria o reconhecimento dos pais e não teve, como a Cláudia comentou, que ela se deu conta disso, ouvindo a aula de ontem. Então, todos esses pequenos trauminhas, que a gente nem considera trauma porque a gente acha que superou, eles vão deixando marcas na nossa existência e são marcas que são memórias. Então a gente aprende a se desenvolver e a experimentar a vida a partir daquela dor, que é o único jeito que tem de a gente sobreviver, se nós ampliarmos bem o olhar. Então agora, enquanto adulto, eu posso olhar para tudo isso e reconhecer o tanto que foi desafiador aquele rompimento, ou aquela falta, ou aquela dor naquele momento infantil. E sim, agora é possível que isso seja olhado, agora é possível que isso seja realinhado, reconhecido. E o que mais nos impede de tomar uma atitude realmente necessária é uma instabilidade, um medo de experimentar algo totalmente novo. O que acontece se eu experimentar a vida bem-sucedida que eu realmente quero? O que me acontece? O que acontece se daqui a um mês eu acordo e de repente tudo está tão bem e eu me sinto tão feliz e tão animada para um próximo projeto? O que eu experimento?
Então, muitas vezes, nós violamos o pertencimento, nós temos um sentimento de estar violando o pertencimento quando nós ficamos muito diferentes daquilo que os nossos pais são. E tudo o que a gente não quer, normalmente, é repetir as histórias tristes dos nossos pais, os comportamentos que não são adequados ou que não são funcionais, ou até mesmo repetir a história dos nossos pais, como por exemplo, a minha mãe tem uma profissão que eu não acho bacana e tudo que eu não quero da minha vida é fazer como a minha mãe. Isso também fez parte da conversa com a pessoa hoje de manhã. Ela está no grupo, quem sabe a gente se movimenta mais nesse assunto depois. Tudo o que eu não quero é ser dona de casa como a minha mãe. E essa semana me dou conta que eu dedico meio dia da minha vida para repetir o padrão da minha mãe que eu jamais gostaria. E quando cai uma ficha dessa e a gente se dá conta, é doloroso, né? É muito doloroso. E é preciso olhar para isso com coragem. Então, se eu me dei conta que eu estou fazendo exatamente aquilo que eu julgava não adequado, que a minha mãe fazia, ou profissionalmente, ou no meu relacionamento, ou em qualquer aspecto da minha vida, o que eu posso fazer? Vou entrar numa dor profunda? Sempre eu tenho dois caminhos. Um é o caminho de fazer algo a partir daquilo que eu descobri, algo bom, ou permanecer vinculada com o transe, né? O que é o transe? Transe é aquela autocrítica, aquela autoexigência. Meu Deus, como eu fui fazer isso? Meu Deus, como eu não me dei conta que eu estava fazendo isso antes. E agora, né, eu gosto de chamar para essa realidade também. Quantos anos eu tenho agora? Qual é a minha idade? O que uma pessoa da minha idade faria? Então eu tenho 43 anos, eu já sou adulta, eu já tenho minha casa, eu já sou responsável, eu já estou educando os meus próprios filhos. O que uma pessoa da minha idade faria? O que é adequado uma pessoa da minha idade fazer? E ainda com tudo aquilo que eu sei, com tudo aquilo que eu já sou, né? Qual é a ação que condiz àquilo que eu tenho já de conhecimento? Percebe? Essa é uma pergunta diária, uma pergunta que precisa ser feita absolutamente todos os dias. Então, quando eu acordo para essa autorresponsabilidade, quando eu acordo para quem eu sou com a idade que eu tenho, e aqui não importa se você tem 20, 30, 50 ou 80, o que é adequado para mim agora a partir daquilo que eu sou e daquilo que eu sei? Faz sentido isso para você? Você consegue se olhar dessa maneira? Você consegue assumir essa sua responsabilidade? E o que acontece com você se você assumir a responsabilidade? Né? Você está preparado para essa vida bem-sucedida? Você está preparado para ser e experimentar absolutamente tudo o que você deseja? E o que é mesmo que você deseja? Aqui agora, hoje, vamos vir de novo para o estado atual. O que é importante agora? Né? Eu falei hoje de manhã no grupo sobre fazer algo que te deixa confortável. Se eu escolher agora, nesse exato momento, o que me deixaria mais confortável? Talvez eu perceba que eu estou com sede, se eu bebesse um chá gelado, eu ficaria muito feliz comigo mesma. Se eu falasse com alguém que eu amo, me deixaria mais feliz. Se eu olhasse para o meu marido e reconhecesse nele a pessoa especial que ele é e eu agradeço por ele ser quem ele é, o que isso impacta na minha vida, aqui e agora, nesse exato momento? Então, não espere ficar confortável quando você tiver aquilo que você deseja. Escolha ficar confortável agora. Então agora mesmo, o que eu preciso? Preciso de uma almofada aqui atrás de mim?
eu preciso erguer as minhas pernas, que eu vou me sentir mais confortável para interagir com a aula? O que agora é necessário? Faça essa pergunta e responda ela com autenticidade. E aquilo que você deseja é diferente daquilo que os outros desejam. Tá? Qual é a minha identidade? Qual é a minha verdade? E quanto mais vocês fazerem esse movimento de se integrar com quem realmente vocês são, mais fortes e alinhados vocês vão ficar com aquilo que é a natureza, a força, a vibração especial que cada um é. Tá? E quando nós falamos de conexão com os pais, quando nós falamos de validar o pertencimento, nós também estamos falando das outras leis sistêmicas, né? Eu falei ontem bastante do pertencimento, do pertencer, da necessidade de reconhecer onde cada um pertence. E quando nós percebemos onde pertencemos, quando nós percebemos quem nós realmente somos, a partir de quem nos deu a vida, porque nós só somos a partir deles, e isso não tem como negar, não tem como mudar, não tem como ajustar. Nós simplesmente somos os nossos pais. É nesse viés que cada um pertence, não tem escolha, né? É preciso consentir, é preciso se alinhar com essa própria verdade. E a partir desse momento que nós pertencemos e nós identificamos, nós também vamos nos organizar no nosso lugar, na ordem. Eu vou tirar essa representação da criança, né? Porque aqui só tem adultos. E vou deixar essa representação do adulto. Então, onde é o meu lugar na ordem? Mas como eu me posto diante dos meus pais agora como adulto e continuo validando a ordem, então, né? Então, diante dos pais, os filhos para sempre serão menores. Bert Hellinger fala algo bem interessante. Ele diz que os pais são grandes, fortes e ricos, e que os filhos são pequenos, fracos e pobres, né? E não é de uma forma pejorativa que ele faz isso, ele fala isso porque nós para sempre necessitamos da conexão com os nossos pais. Encontrar esse viés de reconhecer o vínculo, né, o primeiro vínculo importante, e nos posicionar na devida ordem em relação a esse primeiro vínculo importante é fundamental. E então nós podemos crescer e nos tornar grandes, fortes e ricos também em relação aos nossos próprios filhos quando nós passamos então a vida adiante, né? Esse é o movimento da vida, passar a vida adiante. E para aqueles que não têm filhos ou não querem ter filhos, quando eu digo passar a vida adiante, sim, eu estou falando no intuito da vida mesmo. Porém, quem não deseja ter filhos, quem não quer ter filhos, como pode enriquecer a vida das outras pessoas? Então, o que eu faço com a minha vida a serviço do todo, a serviço da vida? Como eu sirvo a vida a partir daquilo que eu recebi dos meus pais? Olha como isso é lindo. E quando eu consigo olhar para cá como pequeno, tá? Então eu venho para esse olhar para os pais como pequeno, eu consigo assumir o meu adulto e a minha responsabilidade. Eu consigo assumir o meu lugar como mãe, como pai, como grande em relação aos outros aspectos da minha vida. Então isso tem a ver com a ordem. Se eu não tenho autoridade com os meus filhos, eu preciso ajustar aqui. Tá? Se lá na empresa eu não consigo ter autoridade com os funcionários, se eu tiver subordinados, ou se eu sou um subordinado de alguém, eu tenho atrito nesse âmbito organizacional, o que eu estou informando? Eu estou informando a minha verdade primeira. Tá? Eu só estou vibrando uma informação daqui. Então, de novo, o que é importante aqui e agora?
estar atento e consciente para a vida real, presente, aqui agora. O que acontece na minha vida agora que eu percebo talvez desafiador, que eu perceba como um problema, como uma dificuldade, como algo que é disfuncional, e como eu faço para fazer o ajuste, tá? Postura sistêmica só se trata disso. Então eu venho para cá, eu organizo, eu me proponho a olhar para aquilo que está em aberto, para eu poder dar um passo aqui agora no meu presente para o meu futuro. E aí o que eu posso fazer? Que garantias que eu tenho que a minha escolha vai ser assertiva? Que garantias que eu tenho que amanhã eu vou chegar na minha empresa e eu vou conseguir ter uma relação bacana lá no ambiente de trabalho? Que garantia eu tenho que amanhã eu vou ter autoridade em relação aos meus filhos? Nenhuma garantia. A única possibilidade é se expor àquela realidade e experimentar o que acontece. Nossa, Gra, e se der tudo errado? Se der tudo errado, volta para fazer o ajuste novamente. Então, é um movimento constante de negociar com tudo o que a gente experimenta. Tá? Por que os recursos são tão importantes? Porque eu falo tanto do Ho'oponopono. Quem não conhece, não se preocupe, pode usar da maneira que está entendendo. E se tiver vontade, né, tem disponível os cursos e vocês podem se aprofundar. É importante o recurso porque se eu venho para a minha realidade atual com os meus filhos e de repente eu me vejo num atrito com os filhos em que eu não estou conseguindo ser a autoridade, que eu não consigo o respeito, eu identifico nesse exato momento e eu digo as palavras do Ho'oponopono. Eu digo: eu te amo, por favor, perdoa, sinto muito, sou grata. Eu te amo, por favor, sinto muito, sou grata. Eu penso nas palavras, eu acesso a potência do Ho'oponopono e isso, nesse exato momento, eu estou fluidificando essas memórias e eu estou pacificando esse estado interno e na sequência o que eu vou experimentar é uma inspiração de como agir aqui e na sequência uma inspiração de como agir aqui, o que ainda está em aberto, que eu não estou conseguindo assumir a minha idade e a minha responsabilidade. Quantos anos eu tenho mesmo? É muito legal poder fazer essas avaliações, poder ir mensurando o que acontece. Porém, isso exige um estado de presença, exige estar no comando, né? Você já montou no seu cavalo, você já tomou as rédeas da sua vida, você já saiu daquele estado limitante de vítima, né? A vítima sempre vai nos levar para um estado de conforto. Lembre-se que esse estado de conforto, essa zona de conforto, ela não é confortável na verdade, ela engana muita gente porque é um conforto bem temporário, né? E logo depois aquilo começa a ficar desafiador. Mas para sair dessa zona de conforto de novo eu preciso coragem e fazer escolha, e eu preciso abrir mão de ser vítima daquele contexto. Percebe? Faz sentido? Então, em qual momentos da minha vida eu não consigo fazer a ação necessária? Se eu não estou fazendo a ação necessária, eu estou envolvida com o que no meu entorno que está impedindo essa ação? O que mais está me impedindo? Então, eu identifico e eu uso os recursos que eu tenho para apoiar o meu movimento. Tudo bem? Isso faz sentido para vocês? Vocês conseguem associar aquilo que eu estou falando para a vida real de vocês? Onde isso que eu falo faz sentido? Em que circunstância da vida de vocês percebem que isso faz sentido? Então, o conhecimento, ele acontece num processo, né? Tem o processo intelectual, né? Mental, onde a gente acessa o conhecimento, onde a gente encontra
algum conforto, faz sentido, não faz sentido, o que acontece, e eu vou dando um lugar para tudo isso. Quando eu trago para dentro realmente, e quando eu começo a interagir com o conhecimento, trazendo para minha própria experiência, como é quando eu faço isso em relação aos meus pais, eu estou organizado em relação aos meus pais, eu tenho esse movimento de honra em relação aos meus pais. Honra significa respeito, significa ordem. E a partir desse movimento eu vou para algo novo. Então isso é possível lá com os meus pais, se eu pensar bem? Como eu me posiciono quando eu estou com os meus pais? Como eu me posiciono quando estou com meu marido? Como eu me posiciono quando estou com os meus filhos? Se eu não tenho marido nem filhos, como eu me posiciono nos meus relacionamentos em geral? Como eu me relaciono no ambiente de trabalho, se eu tenho um trabalho? Né? Como eu me relaciono com as pessoas? Eu percebo que eu sou uma pessoa muito crítica? O crítico, ele está separado da mãe, o crítico, ele tá... Quem julga e critica está sempre numa zona de vítima. Né? Se eu estou acusando algo, se eu estou reclamando de algo, eu estou num lugar de vítima, não tenho o que dizer. Então, se isso faz sentido, como eu faço para sair? Como eu me movimento a partir de tudo isso? Então, esse movimento aqui, ele é desafiador porque se eu realmente me conectar, se eu realmente validar essa conexão importante e potencializadora que é esse vínculo com os pais, como que eu experimento essa vida real aqui? Como é para mim experimentar algo diferente dos meus pais? Né? Como é para mim olhar para minha mãe sendo dona de casa e que eu acho que ela nem era feliz sendo dona de casa e eu experimentar algo revolucionário, algo novo, algo que me dá satisfação, algo que eu ganhe muito dinheiro? Como eu me sinto? Nesse momento pode ser que você tenha um sentimento interno de romper. E talvez é esse sentimento inconsciente que te impede de dar um passo e fazer algo diferente. E aí tem mais uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Se vocês imaginem os seus pais, e para quem tem filhos é até mais fácil de perceber isso, qual é o desejo mais profundo de todos os pais? Não importa se estão vivos ou mortos, não importa se esses pais são bons ou se são ruins, tem um movimento fundamental que é uma satisfação de ver os filhos bem. Né? E os pais que não têm satisfação quando veem os filhos bem, porque isso também pode acontecer, eles estão respondendo a um movimento que veio antes deles. Né? Nós temos que considerar que atrás do meu pai tem um pai e uma mãe, e tem uma história. E atrás da minha mãe tem um pai e uma mãe, e também tem uma história. Então, se o meu pai e a minha mãe não ficam assim tão felizes quando me veem tendo sucesso, tendo prosperidade, eu preciso também olhar para a humanidade deles e ver o que mais vem com eles. Por que desse sentimento? Eu reconheço e eu olho da minha humanidade para a humanidade deles. Vocês se lembram lá das diretrizes? Olhar para o outro com humanidade, olhar para si mesmo com humanidade. Então tem a ver com os nossos pais também. Mas no mais profundo, na inteireza deles, eles querem ver um filho bem-sucedido. E ver um filho bem-sucedido, quem tem filho sabe disso que eu estou falando, causa alívio nos pais. Quando você experimenta uma vida bem-sucedida, você apazigua os pais porque eles podem relaxar, eles podem descansar. Tá? E um filho que não é bem-sucedido, que está sempre nessa briga, nessa luta diária para ter o suficiente, para suprir as necessidades, deixam os pais aflitos, preocupados e com uma sensação de não ter sido bons pais, de não ter feito o suficiente pelos filhos. Os filhos que não são bem-sucedidos ainda estão vivendo uma exigência dos pais, né?
Porque ele pode pensar assim, se o meu pai tivesse dinheiro e me pago uma faculdade, eu não estaria no jeito que eu tô. Se o meu pai tivesse sido mais presente na minha vida, talvez eu seria uma pessoa mais forte. E vem um monte de justificativas por eu não estar experimentando a vida que eu realmente desejo. Tá? Só que isso são só desculpas. Tudo o que os nossos pais querem é nos ver bem-sucedidos. E talvez agora você pense, nossa, teve uma pessoa que até me perguntou sobre isso. Eu sempre julguei os meus pais. Eu nunca fui uma boa filha para o meu pai porque eu julgava ele, porque eu achava que ele não estava fazendo a parte dele. Né? E agora o meu pai não está mais aqui, meu pai já faleceu. E como eu faço para restaurar esse vínculo se eu era tão julgador em relação a ele? Tá? Então, você pode fazer isso agora, e todos que se percebem nessa situação podem fazer isso agora. E se você tem uma boa relação com seu pai, sempre teve, você pode fazer isso agora também. Todos nós podemos aproveitar todos os movimentos o tempo todo. Então, quando eu olho para o meu pai, com a consciência que eu tenho agora, com o conhecimento que eu tenho agora, eu já trouxe um perdão para mim mesma, eu já reconheci que eu não tinha outro recurso para fazer diferente lá atrás. O que é que eu faço agora? Eu imagino os meus pais, eu fecho os meus olhos, eu olho para o meu pai, imaginando ele na minha frente, imaginando a minha mãe na minha frente, e eu digo, pai, muito obrigada por tudo, eu sinto muito por tudo, eu sinto muito por eu ter te julgado, eu sinto muito por eu ter criticado, eu sinto muito por ter ficado tão distante de você. E deixe-se sentir nesse momento, deixe as lágrimas rolarem, deixe o seu pai sentir isso, porque a vibração dos nossos pais, a informação da existência deles, ela é atemporal, ela é para sempre. A morte não nos separa dos nossos pais, da informação dos nossos pais, nunca. Tá? E é por isso que os nossos pais continuam vivos em nós, nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos. Porque eles nunca morrem, a informação nunca morre. Percebe como isso é lindo e percebe como isso é libertador? Então, para de viver a dor do passado e faça algo importante por você mesmo agora. Isso são movimentos fundamentais de conexão. Nós podemos fazer esses movimentos na medida que cabe, assim, sozinhos. Tá? E se tem algo muito dolorido, muito importante, que você não dá conta de fazer assim, também se contenha e identifique o seu limite e acolha o seu limite e procure ajuda. Tá? Quem aqui da cidade pode vir marcar uma constelação, pode vir conversar comigo aqui. Quem for de fora pode me chamar pelo WhatsApp, a gente conversa. Eu estou indo para São Paulo no final de semana, já estou combinando com uma pessoa que é do grupo que mora lá para a gente se encontrar. Então, a vida é cheia de surpresas, é cheia de gratas surpresas. Então, decida estar disponível para as surpresas da sua vida, porque não é para privilegiados, é para todos, para todos, para todos. E você faz parte desse todo, você também merece ter uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida de celebração, financeiramente saudável. Todos nós merecemos. Tudo bem? Estamos juntos? Eu acho que já deu bastante por hoje. Eu quero que vocês utilizem essas informações. Eu quero que vocês lidem com isso. Eu quero que vocês tomem decisões. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? O que uma pessoa da sua idade faz? Né? Quanto tempo você ainda tem para realizar tudo o que você deseja? Então, abra mão de viver no passado, né? Se proponha a fazer os ajustes necessários e vá viver a vida que você sempre quis, porque ela é possível, você também pode. Tá bem? Um beijo para todos e nós continuamos conectados.